Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. Oi, gente, boa noite. Vim aqui para passar o relatório do dia, das coisas que estão acontecendo lá no hospital, como que tá o Sandal. Bom, ele tem tido alguns picos de pressão alta. Talvez eu tô com uma colinha, que tá não é roteiro, mas é uma cola. Ele tem tido alguns picos de pressão alta desde que ele saiu do setor de trauma e foi pro quarto. Porque no setor de trauma ele ficava monitorado 24 horas por dia, então quando tinha algum pico já era medicado e melhorava, mas agora no quarto ele estava tendo menos monitoramento da pressão, né? Tinha monitoramento, mas não era direto como era no setor do trauma. Então, a cada não sei quanto tempo, 2, 3 horas. Ai, agora tem gatos passando por aqui. A cada 2, 3 horas, não sei quanto tempo, mediam a pressão dele. Se tivesse alta, era medicado. Se tivesse normal, mantinha a medicação que ele já estava tomando. As dores dele diminuíram por alguns dias, mas ontem e hoje voltaram com mais intensidade. Então ele teve que voltar a tomar também os remédios mais fortes para dor. Ele tem um exame marcado segunda-feira. Ele já tinha feito uma angiotomografia abdominal na segunda-feira passada em Araruama e marcaram mais uma agora para essa segunda-feira. Só que ao invés de ser uma angiotomografia abdominal, é uma torácica, que é para mostrar a parte mais de cima do peito, né? Para ver se a dissecção da aorta tem mais para cima também, alguma coisa assim. Quanto à regulação dele pro IECAC, é isso, não? Quanto à regulação dele para o Instituto do Coração no Rio de Janeiro, todos os médicos com quem eu conversei, eu tentei falar com as pessoas que poderiam me explicar como que funciona, que poderiam me ajudar a conseguir essa vaga mais rápido. E todas as pessoas com quem eu conversei me explicou o seguinte, que ele já foi encaminhada toda a documentação dele para esse hospital específico, tá? Existe uma rede de hospital no estado do Rio de Janeiro que quando a pessoa é encaminhada sem dizer para qual hospital ela quer ir, ela pode cair em qualquer hospital. Mas como o caso dele é um caso que só é atendido por 2 hospitais, parece, na região, então eles direcionaram especificamente para esse hospital para que ele tenha o atendimento que ele precisa. Então, os documentos chegaram no Instituto e o Instituto pediu mais exames. Eu acredito que seja para ele não ficar, quando chegar lá, ter que ficar muito tempo fazendo exames antes de fazer qualquer tipo de cirurgia ou tratamento. Então, eles já querem que ele chegue lá com todos os exames prontos, para quando chegar já poder dar a entrada direto no tratamento, né? E não no estudo da situação. Então, ele vai fazer esse exame na segunda-feira e esse exame vai ser enviado também para o Instituto do Coração. E depois disso, acredita-se que ele vai conseguir a vaga para poder ser transferido para lá. Porque parece que é só esse exame que está faltando. A princípio, não sei o que peçam mais. Acho que com relação ao Sandal é isso. Agora tem outro assunto que eu queria falar com vocês. Muita gente tem me mandado mensagem perguntando como que pode ajudar a gente financeiramente nesse período. Porque além da gente já estar assim, um pouco descapitalizado por causa da reforma na casa, a gente planejava abrir a hamburgueria mês passado já. Reabrir a hamburgueria, mas a gente não pôde porque não tinha luz elétrica instalada aqui na casa. Todos vocês acompanharam a saga da luz elétrica e sabem como foi demorado e tudo que a gente fez para conseguir. Então, agora que a gente ia abrir, né? A gente queria ter aberto para o campeonato, que tinha muita gente na cidade, que seria muito bom. Seria uma boa inauguração, uma boa propaganda para a hamburgueria, né? Abrir durante o campeonato, mas não deu, porque a luz chegou já praticamente na semana do campeonato, não deu tempo de arrumar tudo. Então a gente ia abrir agora na próxima semana. A gente já trouxe o food truck para cá, já tá tudo certo. Desculpa. Mas tô morrendo de dor de garganta, gente. Tô até meio rouca, eu acredito, né? E então a gente não conseguiu abrir a hamburgueria e nem vai poder abrir agora, porque a hamburgueria é do Sandal, quem faz os hambúrgueres é o Sandal, né? Apesar da gente conseguir também trabalhar na hamburgueria, quem é o dono da hamburgueria é ele, quem faz as coisas é ele. E
Então, com ele hospitalizado, não tem sentido a gente abrir a hamburgueria, até porque eu não vou poder ficar aqui ajudando e as crianças não vão dar conta sozinha de tocar um comércio. Então, a gente vai esperar as coisas se estabilizarem para saber como que a gente vai agir com relação a isso. Mas a princípio, a gente não vai poder abrir a hamburgueria agora, então a gente não tá podendo trabalhar, né? Porque essa é a nossa principal fonte de renda. Então, a gente não podendo trabalhar, não tem dinheiro. E eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro acompanhar ele quando ele for transferido para lá. Eu já estou acompanhando ele diariamente no hospital. Todos os dias eu vou de manhã para lá e quando consigo ficar direto entre um horário de visita e outro, eu fico lá para economizar e tudo. Mas mesmo assim, isso gera gastos, isso gera custos, porque eu tenho que ir até lá, eu tenho que me alimentar lá. E, e é isso. Então, a gente, né, tá precisando sim de ajuda financeira, mas eu não gosto de pedir. Nunca gostei, tanto que quando eu fiz a vaquinha para a parte elétrica eu quase não divulguei, porque eu não gosto de pedir, entendeu? Mas logo que a gente começou a reforma aqui na Casa das Corgas, um dos nossos seguidores, chamado Walter Jacó, eu vou marcar ele, ele entrou em contato com a gente dizendo que ele produzia rede de descanso, artefatos em macramê e outro tipo de artesanatos. E ele queria doar uma rede pra gente poder rifar, para poder arrecadar a verba para a reforma da Casa das Cordas. E essa rede chegou agora. Então, eu acredito que chegou num bom momento, tá? E eu vou lançar essa rifa, que foi para isso que a rede foi doada. Eu vou até deixar nos stories o áudio que ele me mandou explicando isso em maio. Ele me mandou um áudio dizendo que ele queria doar essa rede pra gente, mas que ele não ia poder doar logo nos próximos dias, porque ele estava muito atarefado e tal, então demorou um pouco para ele enviar. Era muito longe, porque o correio demorou a entrega, então essa rede chegou agora essa semana. E então eu vou mostrar ela nos stories, tá? Vou mostrar o áudio nos stories dele, vou deixar o Instagram dele para quem quiser confirmar essa história. E é isso. Vou colocar essa rifa. O preço do bilhete vai ser R$ 2, tá? O número do bilhete é aleatório. Eu fiz por um site de rifa, então a gente não tem acesso aos números dos bilhetes, é uma coisa bem automatizada. O pagamento pode ser feito no Pix, assim que fizer o pagamento, gera um número de bilhete. E a única coisa que eu peço para vocês é que quem for participar tem que ter um endereço no Brasil, porque a rede é muito pesada, só o frete, né, que ele doou a rede, mas eu paguei o frete para ela vir. Só o frete de lá para cá foi R$ 100, R$ 120, se eu não me engano. Então, se eu tiver que enviar essa rede para fora do Brasil, eu não sei quanto vai custar o frete, vai ficar um pouco caro, então, ela é muito grande, ela é bem pesada, ela é muito bonita. Então eu acredito que isso possa me gerar problemas se eu tiver que enviar para fora do Brasil, entendeu? Então eu peço para que quem participe tenha um endereço no Brasil. Que mais? O sorteio vai ser feito no dia 31 de julho, então são 20 e poucos dias de rifa. O valor que a gente conseguir arrecadar vai ser usado para poder manter a casa enquanto eu estiver no Rio com ele, caso ele seja transferido para o Rio, que é o que a gente espera que aconteça. Para eu poder me bancar no Rio, porque lá eu vou ter que ficar indo pro hospital, voltando, porque pelo que eu sei, não pode ficar acompanhante com ele lá no hospital, que era uma coisa que a gente estava contando com isso. Mas pessoas que ficaram internadas lá nesse hospital me falaram que não pode ficar com acompanhante direto, porque é um hospital que praticamente é só CTI, né? Então não tem como ficar com acompanhante direto. Então eu vou ter que ficar indo e voltando, que nem eu faço aqui todos os dias. Vou ter que arrumar um lugar para ficar lá. Provavelmente eu vou ficar na casa de conhecidos, que a gente conhece bastante gente no Rio de Janeiro. Então, talvez eu consiga economizar com isso, mas vocês sabem como funciona, né? A vida. A gente precisa de dinheiro para muita coisa. E o que sobrar desse dinheiro depois que essas coisas se estabilizarem, depois que as coisas se acalmarem, depois que o sandal estiver bom e voltar para casa, o que sobrar desse dinheiro eu vou direcionar para a reforma da Casa das Corgas, porque era isso que a pessoa que doou a rede queria, certo? Que esse dinheiro fosse para a reforma da Casa das Corgas. E eu acho que é isso, gente.
Então o Sandal tá internado com menos dor, mais picos de pressão. Ah, e outra coisa, ele tava no quarto, mas ele voltou para a área de trauma, que é aquela área onde não pode ficar com telefone, não pode ficar com nada, onde chegam as pessoas de ambulância na emergência. Por quê? Porque ele teve muitos picos de pressão. Então ele teve que voltar a ficar monitorado, para não ter o perigo dele ter um pico de pressão e ter alguma intercorrência na aorta. Então, para poder monitorar ele, para poder dar um remédio que é um remédio que só pode tomar se estiver sendo monitorado, é um remédio para pressão que não é um losartana comum, é um remédio que é dado constantemente para manter a pressão estável. Então, conforme a pressão vai alterando, eles vão alterando a dose do remédio. E para tomar esse remédio, tem que estar com monitoramento cardíaco. Então, ele teve que voltar para a sessão de trauma, porque não tinha vaga em nenhuma outra área do hospital que tenha monitoramento cardíaco, que seria CTI, USI e UTI, se não me engano, são esses os nomes, mas não tinha nenhuma vaga nessas outras áreas do hospital para que ele pudesse ficar com monitoramento cardíaco e não tinha como monitorar ele 24 horas por dia no quarto onde ele estava. Então ele voltou para a área de trauma, agora é aquela dificuldade de novo para poder visitar, porque se tem intercorrência de ambulância chegando, cancelam a visita. Mas pelo menos ele vai estar melhor assistido a princípio. Acredito que se liberar uma vaga em outra área do hospital, ele vai ser transferido novamente. E é isso, gente. Qualquer dúvida, se alguém tiver alguma dúvida muito importante, me manda no WhatsApp. Tem o WhatsApp nosso na bio do, do nosso perfil. Eu só peço, por favor, para quem não tiver alguma dúvida importante com relação a isso, com relação à rifa ou alguma coisa, não manda o WhatsApp, porque eu tô recebendo muitas mensagens que eu não tô. Comecei a não dar conta de responder também o WhatsApp, mas o WhatsApp é muito importante. Eu não posso ficar com ele super lotado de mensagens. Então, quem quiser mandar boas energias, quem quiser mandar mensagem dizendo que tá torcendo por nós, dizendo que tá orando, colocando o nome em oração, coisa e tal, deixa nos comentários, porque os comentários eu consigo ler, tá? Eu não respondo, mas eu consigo ler. Eu sempre entro para ler os comentários da última publicação, eu sempre entro para ler, então eu tô lendo tudo. As mensagens no direct eu não tô conseguindo ver, a gente recebeu muita mensagem nos últimos dias, então me perdoa, eu não tô conseguindo ver, mas o WhatsApp eu tô respondendo, só que eu preciso responder sempre o WhatsApp, porque é ali que eu entro em contato com as pessoas que estão nos ajudando de alguma maneira dentro do hospital, ou com relação ao hospital, ou tirando nossas dúvidas com relação aos procedimentos, nos ajudando juridicamente no que for preciso. Então, o WhatsApp a gente tá muito focado, tá? Então é isso. Qualquer dúvida simples, deixa nos comentários. Qualquer dúvida maior ou qualquer coisa muito importante que vocês tenham que entrar em contato comigo, qualquer ajuda muito grande que vocês tenham para nos dar, entre em contato por WhatsApp, tá? Eu tô bem nervosa. O Sandal tá bem nervoso, ainda mais agora que ele vai ter que ficar sem telefone, incomunicável de novo, que para ele isso não é fácil, né? Afinal, ele gosta de saber como as coisas estão acontecendo aqui fora, ele tá lá isolado do mundo. Eu passei a noite toda com febre, porque todos os meninos estavam gripados já antes disso acontecer. Teve um surto de gripe aqui na cidade e todos os meninos ficaram mal da garganta, de gripe, de tudo. Então, né, eu acabei pegando também essa gripe. Claro que a minha imunidade ficou abalada por causa de tudo que tá acontecendo, mas eu já tô me recuperando, já tô me medicando, então não precisa se preocupar comigo. Continuem orando, continuem mandando boas energias, isso é muito importante pra gente. E muito obrigada a todos. Ah, outra coisa. Hoje eu agradeci uma pessoa que fez uma doação de R$ 300 no Pix pra gente. Eu não sei quem foi, não conheço. Quero agradecer muito, porque esse dinheiro foi o dinheiro que eu usei para pagar a plataforma para poder fazer a rifa. Porque eu já queria ontem ter lançado essa rifa, mas eu não tinha o dinheiro para poder pagar a plataforma para fazer a rifa, que custa R$ 200 para pagar esse site que faz tudo automatizado. Então, muito obrigada a essa pessoa. Depois que ela fez a doação e que eu agradeci nos stories, eu vi que chegaram mais 3 doações. Muito, muito, muito obrigada, tá?
Realmente chegou numa ótima hora, tanto a rede quanto as doações, para que a gente pudesse rifar a rede. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.